Vamos falar sobre vieses. Se a gente fosse tentar explicar o que são vieses, a gente poderia pensar que são caminhos mais fáceis, por isso atraentes, porém que não nos levam aonde a gente está tentando ir, geralmente atrelado a um tipo de pensamento, um raciocínio. Todos esses vieses, falácias, compõem um livro chamado A Arte de Pensar Claramente, que eu já estou fazendo uma série de vídeos sobre os capítulos. Você pode ver no canal e comprar o livro no link da descrição. Vamos começar pensando sobre o efeito do contraste. Quando a gente tem um produto que custava R$100 e de repente custa 70, ele parece ser muito mais barato, muito melhor. Mas se ele custasse 70 e passasse a ser 50, a gente também pensaria que melhorou muito o preço. Então o 70 era bom ou era ruim? Depende de qual era o valor anterior. O contraste, a base com a qual a gente compara aquilo que a gente está olhando agora. E o nosso cérebro sempre busca ter alguma referência anterior àquilo que a gente observa no agora. E isso gera grandes catástrofes no nosso pensamento. A gente não percebe quando uma coisa vai gradualmente mudando. A gente não nota. Por exemplo, se de hoje até daqui um mês, todo dia, aumentar um pouquinho o imposto que você paga, talvez você nem perceba. Mas se fosse de hoje para o fim do mês, no último dia do mês, o total é cobrado de você, sem que seja gradual, você vai se espantar, você não vai gostar, você vai achar um absurdo, porque é contrastante. No dia 1 era 0 e no dia final, de repente, é algo grande, é contrastante. Mas esse caminho gradual, dia após dia, a gente não nota. Então a gente não nota o gradual, a mudança aos poucos, a gente nota contrastes. O nosso cérebro ele é dramático, ele não é quantitativo. A gente vive isso hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais e a estética. A gente de repente vê muitas pessoas bonitas, muito mais do que antigamente a gente veria numa vida inteira. Hoje em dia a gente vê em um dia, em uma passagem ali pelo explorar das redes. E ainda piora porque a gente vê várias pessoas com filtros que nem são reais, então o contraste com a estética facial da realidade é brutal. Todo mundo ficou feio na vida real, porque nas redes as pessoas são ainda irrealmente belas. E não somente realmente belas, mas numa quantidade maluca. Porque a pessoa bonita, ela vai ter bons números, ela vai ter alcance. Então, as pessoas bonitas ficaram mais à disposição dos nossos olhos por uma questão de algoritmo. Então, quando a gente sai na rua, aquela proporção não existe. 9 mulheres maravilhosas para uma normal no seu feed. Você sai na rua, não são nem normais, são feias, porque estão sem filtros. E a gente tende ainda a exagerar. Se você pega, e já teve estudos que fizeram isso muito interessantes. Se você pega uma pessoa que é normal, até bonita, e avalia a beleza dela, ela é bonita. E aí se você colocar ela do lado de uma pessoa muito bonita, ela de repente não é tão bonita assim. Então a gente avalia o valor das coisas comparando com outra. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que é que estamos comparando. Porque muitas vezes não é muito, como eu posso dizer, congruente com o real. E a gente se espanta com coisas que a gente não deveria. E às vezes a gente não se espanta com coisas que a gente deveria, porque o nosso normal não é normal. Então quando acontece o anormal, a gente acha que é normal, porque a gente se acostumou, é a nossa base de comparação. Isso acontece sempre. Não acontece sempre, aconteceu com você, e isso não tira o anormal desta coisa. Não é porque a sua base é uma que a realidade deva ser comparada exclusivamente à sua base de comparação. Principalmente porque muitas vezes a nossa base é limitada à nossa experiência individual, enquanto a realidade é muito mais complexa. E vamos agora para o viés da disponibilidade. Esse é muito maluco. Ela se essencializa no que o autor coloca como o fato de que iríamos preferir usar o mapa errado de uma cidade
usar o mapa de outra cidade na cidade em que estamos do que não usar nenhum mapa. Porque é preferível usar o mapa errado do que não usar nenhum. Então a gente faz uma ideia do mundo baseado com aquilo que está fácil na nossa cabeça. Um caso isolado pode se tornar absoluto. Por exemplo, vamos supor que você tem um amigo que foi assaltado num bairro em que a chance de um assalto acontecer é 1 em 10. Você vai passar a entender esse bairro como perigoso, porque você tem um amigo que foi assaltado lá. E tem um outro bairro que você tem vários amigos, nenhum foram assaltados, mas a chance é de 9 em 10. Mesmo que tenha uma maior probabilidade, se você não viveu isso, você não vai considerar. Você vai considerar a sua experiência, mesmo que ela seja um caso isolado. Uma chance menor de ter acontecido e aconteceu. Se torna a sua base. Então a gente até faz o que a gente conhece, mesmo que esteja incorreto, porque a gente conhece. Eu acho que um exemplo clássico é que se algum dia você tiver um relacionamento mais próximo, seja romântico, como uma amizade, foi morar com um amigo. Às vezes as pessoas fazem coisas de jeitos muito estranhos, errados, em muitos casos, mas que elas insistem em fazer por um motivo, é o jeito que elas conhecem. E há uma resistência em fazer coisas de outros jeitos, mesmo que sejam melhores, porque não é o nosso jeito. Então daí vem a questão do mapa. A gente prefere fazer errado se tiver alguma coisa conhecida do que fazer errado com o desconhecido aberto ao aprendizado. A gente compara a coisas que nem fazem sentido, porque é melhor do que não ter alguma coisa para comparar. Daí a gente já vai para uma falácia, a falácia do vai piorar antes de melhorar. Isso acontece em todos os cantos, provavelmente um disso é enfatizado e o autor coloca é na questão de governos, em que a gente entende que antes das coisas melhorarem, elas vão piorar. Muitas coisas de fato acabam piorando e ficando mais confusas antes de melhorar, mas é uma passagem. Essa falácia, ela engloba tudo e não tem previsão de melhora, só entende-se que vai piorar antes de melhorar. E isso às vezes é uma escapatória para várias profissões. Pense em um consultor, por exemplo, entende-se que ele diz para você que vai piorar antes de melhorar. Se melhorar sem piorar, palmas para ele fez um ótimo trabalho. Se piorar antes de melhorar, ele avisou, né, que ia piorar antes de melhorar. E se continuar piorando antes de melhorar, ele ainda tá dentro do que ele afirmou que ia piorar antes de melhorar. Tá piorando, mas vai melhorar não sei quando. É uma falácia e a gente acredita muitas vezes nessa falácia. E aí tem-se então essa ideia de que se piora antes que melhore. E ela já nos leva e combina muito com a próxima, o viés de história. A vida, ela é um caos extremamente complexo. Uma coisa complexa não é só confusa, ela se altera constantemente. Não tem como entender, não tem como ter controle da realidade. E a gente odeia isso, então a gente prefere que tenha uma linha que conecte cada experiência e questão da realidade de modo que tenha algum sentido possível, mesmo que não tenha. E mesmo que o sentido seja completamente inventado, ele é tipo mapa. É melhor ter para nós um sentido que nem faz sentido do que não ter nenhum. Só que a gente acaba modelando a realidade para que ela caiba no sentido, não vendo o sentido a partir da vida. A gente quer enfiar a vida nas nossas caixinhas pré-definidas de sentido. E muitas vezes a gente vai extrair o sentido depois, porém isso também não dá certo. A gente vai depois falar, nossa, era tão óbvio. Não, nunca foi. Porque as histórias que a gente inventa, elas distorcem e reprimem a complexidade da vida. E é impossível, no fim das contas, a gente realmente entender o sentido das coisas. E a gente gosta de coisas que têm sentido e é até mais fácil para a gente lembrar delas. Por exemplo, se eu te falo o seguinte, o rei morreu, em seguida morreu a rainha. E aí se eu te falo, o rei morreu, em seguida morreu a rainha de tristeza. A segunda história tem sentido, é mais gostosa para o nosso cérebro e a gente prefere ela.
e a gente lembra mais dela. Então tudo a gente quer pôr um porquê isso aconteceu. Só que é impossível fazer isso sem desconsiderar questões reais que a gente não enxerga, que a gente às vezes nem sabe para poder entender. São coisas absurdas de complexas sobre a realidade. Nada na realidade faz muito sentido e é impossível humanamente que a gente compreenda todos os fatores que compõem a realidade. E qualquer tentativa que a gente faça disso, achando que acertamos, é equivocada. E isso já casa com o viés retrospectivo, que então a gente enfia coisas nas nossas caixinhas de sentido, mas quando a gente tenta atribuir sentido depois que aconteceu, que parece ser um caminho melhor, a gente ainda erra. Se você escrevesse agora suas previsões sobre o futuro, tipo assim, daqui 10 anos, como vai estar o mundo? Como vai estar o meu país? Como vai estar eu? Como vai estar minha família, minha profissão, meus interesses? E você fosse ler o que você escreveu daqui 10 anos, provavelmente estaria tudo bem errado. Eu tinha um costume, inclusive devo retomar ele, te indico, é muito divertido. Eu escrevia cartas para mim, eu selava elas e só podia abrir daqui X anos. Então, até um tempo atrás eu achei uma que eu escrevi 5 anos atrás. Eu não fiz tantas previsões sobre onde eu estaria, mas aonde eu estava. E é muito engraçado ver essas coisas de uma Luana do futuro. E o que acontece com o nosso viés retrospectivo se resume a uma coisa muito simples. Vamos pensar em fofoca de um casal que terminou. Fulano, vamos falar que Ana e João terminaram. Ana e João terminaram. É claro, eles passavam muito tempo juntos. Faz sentido, mas e se eles passassem muito tempo separados? A gente ainda encontraria um sentido. Eles terminaram, é claro, eles nunca estavam juntos. Então sempre vai ter um sentido para encaixar e a gente vai falar, claro, faz total sentido. Mas se fosse muitas vezes o inverso, a gente ainda acharia que fez muito sentido. As previsões econômicas dificilmente estão corretas, 100% corretas. As grandes crises econômicas que aconteceram no mundo dificilmente foram previstas com exatidão. Porém, depois que elas acontecem, a gente encontra vários sentidos. Estava na cara, né? Poxa, claro que isso aconteceu por causa de A, B, C. Porém, quando A, B, C estava ocorrendo, ninguém imaginaria o que estaria por vir. Então, adivinhar o sentido das coisas não rola enquanto ocorre, nem depois. Então você meio que tem que fazer as pazes com a complexidade, e vou fazer um paralelo à filosofia, que foi uma formação acadêmica que eu comecei e não terminei, mas é um grande interesse meu, com a ideia do absurdismo, de que qualquer tentativa de atribuir o sentido à vida não faz nenhum sentido, porque ele é absurdo, a gente está julgado na realidade sem entender nada, e a gente pergunta para o céu, qual que é o sentido disso? Ninguém nem responde a gente. A gente então é como Sísifo, que foi amaldiçoado a rolar aquela rocha, aquela pedra por cima de um cume de uma montanha, amaldiçoado pelos deuses para fazer isso por toda a eternidade. Toda vez que ele estaria subindo a pedra, ela iria rolar até lá embaixo, ele teria que subir ela de novo para sempre, para sempre, para sempre. E essa é a condição humana. A gente vive dia após dia e nada muda. Qualquer vez que a gente pensa, se eu me mudar dessa cidade para aquela cidade, vai melhorar, a minha vida vai fazer mais sentido, vai ter mais propósito. Ou se eu fosse casado, seria melhor. Mas se eu sou casado, eu penso que se eu fosse solteiro, seria melhor. A grama do vizinho sempre mais verde. Somos como Sísifo, porque nunca é. Daí quando a gente tem a grama mais verde, a gente pensa que o muro não tá numa cor legal, ou que tá verde demais, ou que tá dando muito trabalho cuidar dessa grama, a gente queria ser como fulano, que nem tem grama. A gente nunca tá satisfeito, porque não tem como saber o que é o satisfazer esse por todo. O ser humano, ele sempre vai querer mais e vai ter muito medo de perder. A gente é completamente incompatível com nós mesmos. E aí, por que eu trago isso para você? Porque o Camus, que é o filósofo absurdista, ele fala então para a gente ousar ser feliz. A gente tem que imaginar Sísifo nessa condição péssima de ficar rolando a pedra só para saber que ela vai rolar para baixo, ou seja, não faz sentido.
Ele poderia usar ser feliz, meter o louco e ser feliz. Pronto, resolvido. Então nós temos que ser assim. E vamos para a próxima, que é impossível você não ter uma crise existencial. Pense num palestrante que tem um motorista que leva ele para os lugares. O motorista escuta tanto o palestrante ensaiar que ele acaba por decorar a palestra. E aí o motorista pode palestrar. E o que ele está falando está corretíssimo. Porém, qual é a diferença do palestrante e do motorista? O motorista sabe repetir a ideia, o palestrante domina a ideia. Quem você é? Eu não tô mais sabendo quem eu sou, porque eu tô aqui, por exemplo, contando várias coisas para vocês que eu li num livro. Então, o palestrante é o cara que fez o livro, eu sou a motorista. Mas nem o cara que escreveu o livro é, na verdade, o palestrante, porque ele pegou ideias que já existiam e organizou elas, então ele também é meio que um motorista. Essa ideia é um pouco assim, um loop eterno, mas é legal entender isso como um dosador de credibilidade. E aí a gente consegue ver isso no nosso redor, em muitos lugares. Pessoas que sabem ecoar ideias, porém o conhecimento delas é oco. Não há material de conhecimento dentro desse eco. E aí o autor faz um paralelo com o mercado e CEOs. Eu achei muito legal. É que é preferível para acionistas, para mídia, CEOs que sejam carismáticos, barulhentos, quase que apresentadores de reality shows. Mais do que um silencioso e quietinho que domina mais o assunto. É preferível esse que chama atenção, é carismático e joga coisa pra lá e coisa pra cá, que é a tal da competência comunicativa. A habilidade de se comunicar é mais importante do que dominar o que se comunica. Eu não sei se isso é um problema, mas é no mínimo muito curioso. Aí dentro desse capítulo, o autor traz algo sobre seu círculo de competência, de entender quais são suas competências, habilidades, talentos, focar em desenvolver eles e não ficar tentando ir para onde não é sua praia, de desenvolver sua vida entendendo quem você é. Eu concordo em partes, mas estou lendo em paralelo um outro livro, do qual eu fiz até um post no LinkedIn, chamado Tiny Experiments, que é muito legal, que fala de experimentar com a vida e é meio contrário a essa ideia de viver uma vida limitada, linear, siga exatamente essa receita. Experimente e com o intuito de experimentar, não chegar num resultado específico. Vou fazer um vídeo para ver o que acontece, não para tentar ter 10 mil views. Enfim, vai ver o meu post no LinkedIn, que lá eu expliquei um pouco mais. E aí ele finaliza esse capítulo com uma coisa muito legal, meio assim, Sócrates está on no rolê. De que como diferenciamos quem sabe, quem finge que sabe, o motorista do palestrante. E ele fala que o palestrante reconhece o que não sabe. O motorista nunca vai reconhecer o que ele não sabe. Então, do motorista irá se ouvir tudo menos isso que ele não sabe. E aí a gente vai agora para uma ideia da ilusão do controle, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? E ele traz ali uma historinha muito legal, que é um homem de gorro vermelho. Todo dia, 9 horas da manhã, esse cara tá numa praça com o seu gorro vermelho fazendo assim, ó, afastando alguma coisa. E ninguém nunca entendeu que desgraça era aquela. Até que um policial um dia fica ali por perto e resolve perguntar. Afinal, o que caralhos você tá fazendo? E o cara do gorro vermelho fala o mais improvável. Tô afastando as girafas. E o policial, né? Como assim não tem girafa aqui? E aí o cara do gorro vermelho fala sim, porque eu faço um ótimo trabalho. Cara, a gente é igual o cara do gorro vermelho. Ele traz daí alguns experimentos. Tem um do interruptor, que tem um interruptor que teoricamente acende e apaga uma luz. Só que não. A luz não tem nenhuma relação com o interruptor, só que as pessoas não sabem. E aí vai brincando ali com a frequência, às vezes clica e vai acender a luz. Às vezes a pessoa vai clicar e não vai acontecer nada, mas depois de um tempo vai ligar. Então é meio aleatório, assim, não há uma correlação entre clicar e a luz acender ou apagar.
E as pessoas ali do teste, mesmo que não houvesse indícios de que havia uma correlação, estavam convencidas de que a ação de clicar no interruptor causava sim alguma influência na luz ligar ou não ligar. Tipo assim, a gente com os botões do sinaleiro apertando rápido o elevador, a gente prefere achar que a gente tem controle, mesmo que esteja óbvio que não. O outro teste que ele traz é o da sensibilidade acústica à dor. Então, tem duas salas. Uma sala tem um botão de pânico. Tá muito alto, aperta o botão, é o botão do pânico. A outra não tem, mas você só avisa ali que tá doendo demais para parar. Entende-se, então, que o pesquisador vai estar vendo isso. Quanto aguenta de dor? E aí tem uma sala que tem esse botão e uma que não tem. Um mero detalhe que, né, nada. Só que é tudo, porque as pessoas que tinham o botão de pânico à disposição aguentavam mais dor, simplesmente pela presença da ideia de que elas teriam um controle. Se eu apertar, vai parar. Isso me faz aguentar muito mais do que se eu não tiver esse botão. E eu não vou saber disso. Então, quantas coisas na sua vida você aguenta mais porque acha que tem controle? Isso levanta a questão de, será que tem coisas que você está passando um pouquinho do limite, se colocando numa situação desfavorável? E quantas coisas será que você é fraco, não aguenta, porque você acha que não tem controle, mas simplesmente fingir na sua cabeça que você tem te ajudaria? E não que você tenha que fingir, mas entender que a sua capacidade provavelmente é muito maior do que você acha. E muitas vezes a ilusão do controle é o que vai nos fazer conhecer essa maior potência. Porém, eu acho que o grande domínio é quando você entende que você pode chegar no seu máximo, claro, sem ficar louco, sem ter a ilusão do controle. Isso sim seria bem interessante. E aí, como você lida com isso? Bom, o estoicismo já trazia algo, mas o estoicismo entende que é possível ter algum tipo de controle sobre si mesmo. Eu, Lu, hoje em dia com a neurociência, a formação que eu estou buscando com uma pós, estou convencida que não temos. Eu não acredito em livre-arbítrio. Então, eu acho que é muito mais fazer as pazes com a falta de controle. Quase que um controle da ausência de controle. Porém, falando isso apenas como uma frase de efeito, porque teoricamente a capacidade que você tem de controlar ou não controlar a sua vontade de controle não cabe a você. O fato de que eu, Lu, consigo, vamos supor, não é meu mérito. E se eu não conseguisse, também não é minha culpa. Restam algumas ideias pra gente conversar, e essa, cara, merece sua atenção, que é a regressão à média. Existe uma média, tá? Geralmente a gente imagina a média como uma linha reta, porém existe tipo um bloco entre o que é o máximo da média e o mínimo da média. E depois que sai desse bloco, aí sim a gente tem algo de fato fora da média. Seria tipo média, média alta, média baixa e aí fora da média. E na vida inteira a gente vai ter, então, as coisas acontecem assim, ó, dentro dessa média, pra cima, pra baixo, alta média, baixa média, média pra lá, média pra lá, mas meio que dentro da média. Só que a gente não tem uma boa noção disso na nossa vida. E um exemplo que ele traz no livro, que é de um outro livro, e eu acho que sintetiza a ideia por completo, e quero que você pegue essa ideia e aplique em outras coisas da sua vida. Ele traz o exemplo do colaborador, em que você tem um colaborador, o líder vai elogiar, ele tá com um bom desempenho, palmas para ele. E aí logo em seguida cai o desempenho dele. E aí o chefe começa a tratar ele mal e o desempenho dele volta a subir. E aí ele elogia e aí cai de novo. Então, elogiar não tá dando resultado, tá sendo melhor punir. Toda vez que eu puno o meu funcionário, ele trabalha melhor, né? Sobe o desempenho. E quando eu elogio, cai. Mas a questão é que não tem relação nenhuma com essa punição e consequente elogio. É a pessoa na média dela, os altos e baixos da média dela. A gente às vezes quer uma coisa linear, tipo assim, exatamente igual. E quando sobe e desce, a gente acha, uau, que bom, ou nossa, que ruim. Porém, é o normal, é a média. E todas as coisas tendem a regredir a média. Então, subiu, tá na média alta. Tendência é que ela volte em direção à linha ali do meio. Ou desceu,
tá na média inferior. A tendência é que ela vá em direção da média. E aí a gente pode pensar numa curva assim, ó. Vamos supor que você vai num terapeuta médium. E, cara, você vai e ela faz lá um feitiço muito louco, porque sua vida tá meio ruim, tá na média inferior. E aí, em seguida, sua vida começa a melhorar. E você pensa, meu, ela é real. Ela é uma magia aí que ela tem. Uau, né? Funcionou. Porém, é um acaso, é uma coincidência. Você iria, provavelmente, sair do seu inferior médio em direção à sua média. E, possivelmente, perto dali, teria em algum momento um acesso ao pico da sua média. As coisas vão ficar muito boas. E aí voltam à média, porém dentro da sua própria média. E aí a gente tende, de novo, naquela vontade do sentido, atribuir um sentido para os altos e baixos. Por exemplo, foi a médium. E sem a médium, provavelmente teria acontecido algo semelhante, se a sua linha de comportamento continuasse parecida com a seguinte da ida a médium. A médium em si não influenciou. Talvez o seu comportamento de ficar otimista tenha facilitado a subida da sua vida, mas sem ir a médium, provavelmente teria acontecido a mesma coisa. E aí, pra fechar o vídeo, uma ideia que, cara, aterrorizou minha vida, tá? Desgraça. Porque é uma ideia muito boa, que a gente não deve julgar ações e decisões com base no resultado. Porque a gente faz isso. A gente pega, por exemplo, grandes celebridades da TV. Ele veio do nada e com uma empresa de brigadeiros caseiros ficou milionário. Como ele fez isso? Porque o resultado dele foi bom. E a gente olha que, nossa, ele acordava às 4 da manhã, ele fazia academia, fazia dieta, tal. E aí a gente pensa que isso levou ao resultado, porque a gente julga com base no resultado. Não, a gente tá errado, cara. Eu acho que o MasterChef faz muito isso, né? A gente julga o processo decisório que a pessoa teve com base no resultado. Se ganhou ou não, a partir disso a gente vai ver se as decisões foram boas ou não. Porém, a vida não funciona assim. Tem muita coisa que vai acontecer por acaso. Ele usa um exemplo de vários macacos que passam a investir na bolsa de valores. E aí, progressivamente, vai reduzindo a chance dos macacos que foram bem nos investimentos, até que se tem apenas um que investiu corretamente durante a vida toda. E a gente vai falar, nossa, queremos entender como é esse macaco, o que ele fez de diferente, quais são os seus princípios do sucesso. E na real, tipo assim, não teve, foi uma questão de probabilidade e coincidiu que foi esse. E a gente passa a entender que qualquer coisa anterior ao resultado foi ótimo. Que aí vem um pouquinho daquele viés retrospectivo, né? De ver o sentido depois. E aí a gente tende a julgar as coisas assim, pensando que se o resultado foi bom, necessariamente foi uma coisa feita ali anterior, mas não é bem assim que funciona e precisaria de uma repetição muito maior dessa exata ação para ver se o resultado é aquele, isolando a ação para ver se o resultado é aquele, além da repetição. E a vida não é bem assim, só que é muito legal pegar essas coisas comuns que se tornam incomuns e achar que, uau, né? No outro vídeo a gente falou um pouco disso, de a gente tende a achar que é muito fácil ter sucesso, porque a gente viu uma pessoa que teve sucesso e foi fácil para ela. Fácil, né? Tipo assim, a pessoa fez o que todo mundo fazia, teve resultados diferentes. E daí a gente acaba idealizando o fazer igual a todo mundo, né? Havia alguma coisa diferente, essa pessoa nasceu predestinada ao sucesso. Porém não, porque daí a gente pega uma pessoa que teve sucesso e ignora todas as outras que fizeram praticamente a mesma coisa e não tiveram. Então a gente acaba menosprezando, é o contrário de menosprezar, como é que diz? Gente, esqueci, põe no comentário. É quando a gente faz o contrário de menosprezar, a gente acha muito maior do que realmente é a probabilidade de termos sucesso fazendo qualquer coisa. E eu acho que esse pensamento que a gente tem de julgar o resultado, julgar as decisões com base no resultado, é um grande caso disso, né? A gente mistura muito esses dois conceitos. Eu acho que o MasterChef é um grande exemplo disso, porque você tem os pratos que são avaliados no fim, e aí se julga se, né, o melhor cozinheiro, o MasterChef,
vai ser aquele que passar pelas todas as provas que ele teve, né? O prato dele não o eliminou. Então entende-se que ele é um Masterchef, porque ele teve um resultado positivo. Porém, quando você vai olhar caso a caso, tem várias situações em que o chefe é ótimo, porém existiam vários fatores que dificultaram mais para ele, vamos supor, do que para os outros. E essa pessoa pode ser eliminada e não vai ser o Masterchef, porém pode ser que fosse o melhor chefe. Então acaba que não é muito, assim, é zero científico o Masterchef. O Masterchef não é cientificamente um Masterchef. É muito por acaso e é uma situação em que o resultado acaba sendo bem enviesado, esse pensamento de julgar como melhor porque venceu. Venceu o quê? Venceu como? E tô falando tudo isso, porém tô viciada em assistir. Mas é um lugar em que eu acho que isso acontece com muita força. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Não esqueçam de ver o link do livro que tá na descrição. E se forem comprar por ele, porque daí vocês me ajudam. É um apoio que vocês me dão. Eu ganho um percentual, uma comissão em cima do valor. Não se adiciona nada ao que você vai pagar. É a própria empresa que vai me destinar esse valor. E aí você vai ajudando aqui o meu trabalho. E eu tô nessa missão de produzir conteúdo diariamente em 10 minutos. Claramente hoje não deu certo, tá contando aqui já 45 minutos que eu tô fazendo esse vídeo, só gravando, ainda tem a pós-produção, mas eu tô tentando, tô vendo o que acontece, tentando produzir sem grandes cobranças, porque eu acho que eu me cobrava muito e acabava que não conseguia manter, porque eu deixava muito difícil e o meu perfeccionismo vinha junto, então o que já era difícil ficava mais difícil, era melhor nem tentar fazer. E aí eu tô tentando simplesmente fazer meio que de qualquer jeito, com o intuito de fazer. E aí você pode me acompanhar nas minhas outras redes, como o LinkedIn, o Instagram, e ficar de olho, que provavelmente eu vou estar postando coisa lá, aqui, sem muito padrão, sem muita regra, porque o meu objetivo é só tentar postar alguma coisa diariamente, em 10 minutos, e ver o que acontece. Beijo, tchau!